Bem-vindo, telespectadores do Dados Caricatos. Aqui quem tá falando é o LG. Eu tô num vídeo aqui meio diferente, né? Não tem nenhum convidado. Na verdade, eu preparei uns slides, um roteirinho, entre aspas, para falar um pouco sobre Daggerheart, o RPG do Critical Role. É um RPG que eu tava dando uma olhada quando, né, sempre que saía a notícia eu acompanhava para ver como que ele ia ser, e agora que saiu aqui pela Jambô, tá mais acessível ainda, né? Mas falando um pouco sobre, né, o que eu quero falar sobre Daggerheart? Eu trouxe aqui um print do sumário do livro em inglês que eu obtive aqui. E bem, eu queria meio que focar no qual a diferença do core de Daggerheart para outros sistemas de fantasia medieval, né? Que esse sistema tem meio que o mesmo nicho que D&D, que Tormenta, né? Essa fantasia medieval e esses outros sistemas de RPG medieval. E eu poderia falar das classes, que normalmente é o que mais chama atenção, né? Quando você vê um RPG, a primeira coisa que você quer saber é o que eu vou fazer se eu criar um personagem, né? Como que eu vou jogar. Mas eu achei mais interessante falar um pouco sobre as regras, as mecânicas centrais, né? O core que a gente chama, que no caso seria aqui o que está no capítulo 2, né? O livro tem bastante coisa para mestre, as classes também estão maravilhosas, as raças também, então possivelmente dá para fazer mais vídeos dessa forma. Mas deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, né? Se vocês gostaram desse formato. E que daí eu trago mais vídeos nesse sentido, né? Mas começando, a primeira coisa que eu quero falar sobre a mecânica, né? O core do Daggerheart, eu acho que, mesmo que não mude muito, seria interessante falar dos atributos, né? Que aqui a gente tem agilidade, força, finesse, que eu traduzi para precisão, né? Eu não tivesse essa tradução, então talvez mude. Instinto, presença e conhecimento. O que a gente pode ver aqui é que são atributos bem parecidos com o de D&D, né? Tirando o fato de que não tem o atributo constituição e destreza pode ter sido separado em duas, né? Que é a agilidade e essa precisão que eu falei, né? Aqui eu tirei um print do PDF para vocês verem certinhos para não ter que ficar explicando o que os atributos fazem exatamente, porque eu achei muito parecido com o D&D, beleza? Agora falando um pouco da mecânica principal, né? O que mais chamou a atenção do RPG Daggerheart, né? Primeiro que as rolagens não são feitas com D20, são feitas com 2D12, né? Então você vai separar dois D12 de cores diferentes, um você vai falar que é esperança e outro que é medo. Daí você rola, você soma os resultados certinho, né? Como sempre. Vai ter a dificuldade lá, é 15. Então tem que rolar mais que 15, né? Daí soma os bônus e tal. Se o seu dado de medo for maior que o dado de esperança, você vai ter uma rolagem com medo. E se seu dado de esperança for maior que o seu dado de medo, você vai ter uma rolagem com esperança, né? E basicamente você ganha um ponto de esperança que você pode usar para essas quatro coisas que eu listei aqui. Primeiro é ajudar um aliado, né? Daí, quando você ajuda um aliado, ele faz o teste com um D6 a mais. Você pode usar uma experiência, porque todas as rolagens do jogo são rolagens de atributo, não tem as perícias. Mas você tem um bônus de experiência, que basicamente é uma frase na sua ficha. Então, sempre caiu em pé, bom de briga, né? E daí você pode colocar, né, essas frases na sua ficha. Quando você faz uma rolagem, você fala, pode caber na minha experiência, eu quero somar o bônus, eu gasto uma esperança para isso, né? Tem muitos sistemas old school que abandonam o sistema de perícia e fazem dessa forma, né? Tipo, na verdade o personagem só tem as experiências dele, do passado dele, e daí a gente vai vendo se essa coisa encaixa ou não na experiência dele. Só que uma coisa que eu gostei muito de Edgar Hard é que você tem que gastar uma esperança, porque normalmente daí o cara podia inventar qualquer coisa para somar esse bônus em todas as rolagens, né? Além disso, você pode começar uma jogada de equipe, que é basicamente um movimento em conjunto, que os dois rolam e você pega o atributo maior, mas se não me engano isso só pode ser feito uma vez por sessão. E também você pode ativar talentos de esperança, né? Tanto habilidades quanto até toda classe tem um talento de esperança que você gasta esperança para ativá-lo, mas tem algumas outras habilidades que você também tem que gastar esperanças. E sobre essa mecânica principal, eu acho que um dos comentários que eu posso falar é que esse tipo de rolagem faz você ter quatro tipos de resultados. Cinco, né? O livro cita cinco. Um sucesso crítico, que é o quinto que eu não conto, mas os quatro que eu tava falando é sucesso com esperança, sucesso com medo, falha com esperança e falha com medo, né?
Nenhum sucesso com esperança, você consegue fazer o que você quer e você ganha um pontinho de esperança. Nenhum sucesso com medo, você consegue fazer o que você quer, mas tem algumas consequências que o mestre pode pôr. E o DM, né, e o mestre ganha um ponto de medo, que ele pode usar para controlar os bichinhos dele, para fazer, né, o mestre ele tem toda uma gama de ações que ele pode fazer gastando medo, que possivelmente eu vou dar mais detalhes em um vídeo falando sobre mestragem de Daggerheart. Em uma falha com esperança, você falha, mas você ainda assim ganha um ponto de esperança, e em uma falha com medo, você falha e o mestre ganha o medo, então já é uma coisa mais ruim, né? Uma coisa que eu gostaria de sublinhar é que eu acho que nem todo teste no RPG dá pra fazer um sucesso com consequências, entendeu? Tem algumas vezes que a gente faz testes que é ou sim ou não, ou certo ou errado, entendeu? Mas do jeito que, pelo menos na minha experiência com Daggerheart, né, eu joguei uma mesa com um amigo meu que tá mestrando agora, a gente tá fazendo uma campanha, e na experiência que eu tive, teve várias rolagens que, tipo, deu medo, deu sucesso e, continua, entendeu? Outra coisa que eu trouxe aqui, nesse slide, você vê as dificuldades, né? Então é bem parecido com D&D, né? 5, que é muito fácil, 10, que é um teste fácil, 15, que é um teste mediano, 20, que seria um teste difícil, 25, muito difícil, e 30, próximo ao impossível, né? Esses números são bem parecidos com o D&D. Se você abrir um livro do mestre de D&D, vai ser números parecidos. E eu acho que isso foi muito legal, né, de usar os dois D12s. Porque pra quem não sabe, tem toda uma discussão, né, em que dado principal usar. Tem gente que gosta de 2D6, 3D6, 1D20. E a principal briga, né, entre esses tipos de dados é que o D20 ele é muito aleatório, né? Na mesma rolagem você pode rolar um 25 e um 13 muito fácil, dependendo dos seus bônus, né? Porque todos os resultados do dado é 5% de chance de acontecer, né? Então você pode ser um grande arqueiro e ainda tem chance de você rolar um 3, um 2, né? Enquanto isso, quando você usa mais de um dado, acontece isso daqui que eu mostrei nesse gráfico, né? Que eu peguei os resultados de um D12, os resultados médios têm mais chances de acontecer. Então, na maioria das vezes, os seus personagens vão agir de maneira mediana. E eu gosto muito de RPGs com dois dados principais, exatamente por essa questão, né? Porque na vida eu imagino que a maioria das coisas que a gente faz é mediano. E também uma coisa que eu acho bom colocar de Daggerheart é que ele é um sistema assimétrico. Então, enquanto os players jogam 2D12, o mestre vai sempre jogar um D20. Eles não necessariamente competem, né? Nunca vai ser uma rolagem de um mestre contra a rolagem de um player, se não me engano. Sempre tem números fixos, né? A evasão de um player é fixa, então raramente vai entrar em contato, né? Tipo, pô, você tem chances de resultados mais medianos, essas coisas. Mas é interessante porque o mestre tem que se preocupar um pouco menos com isso, né? É só rolar o D20 e bora pro play. Para falar um pouco agora das mecânicas do combate, a primeira coisa que chama a atenção no Daggerheart, que eu lembro que quando eu estava lançando, quando estava sendo desenvolvido, foi a coisa que mais chamou a atenção, né, que causou mais bafafá, foi o fato do sistema não ter iniciativa. Basicamente, é a vez dos players. Toda vez que um player rola com medo, daí é a vez do mestre. Ele faz a ação de um personagem dele, né, que ele está controlando no combate, e volta para os players. E eu achei que ia ser meio bagunça, mas eu amei, né? Porque uma coisa que eu sempre sinto no RPG é que a exploração, o roleplay, tudo é feito de uma forma, e quando passa pro combate, não, é turno um de cada vez. As coisas acontecem super devagar, e várias regras, né? Óbvio que os sistemas D20 têm mais, né? São sistemas focados em combate, mas Daggerheart também é bem focado em combate, e essa mudança no ritmo do jogo, ela quase não existe quando a gente fala de combate e roleplay, né? Por causa dessa mecânica sem iniciativa. Uma das críticas é que, basicamente, pela regra, um player pode atacar e atacar e atacar. Então, se esse player é mais efetivo contra esse monstro, só ele vai lutar. Só que eu acho essa desculpa meio besta, né? Porque eu joguei com alguns amigos e eu amei. E não teve briga pra ver, não, eu ataco primeiro, eu ataco depois. Não, foi super de boa. E super meio condizente com a batalha. Não, eu tô mais preparado. Não, eu tô mais perto. Não, o bicho me atacou, então eu vou atacar agora. E foi bem legal. Foi um combate bem dinâmico. Além disso, várias outras mecânicas de combate que o sistema inova. Primeiro existem os limiares de dano, que basicamente a sua armadura dá isso daqui, né? Que eu coloquei a imagem aqui. Então você tem o dano menor, o dano maior e o dano severo. Você vai ter, né, mais ou menos
né? Como tá na imagem ali, 5, 7, 8 de HP mais ou menos, dependendo do nível do seu personagem. E quando você toma um dano menor, você marca 1. Quando você toma um dano maior, você marca 2. E quando você toma um dano severo, você marca 3. Daí o seu limiar de dano são esses dois números, né? Então, que nem no exemplo que eu coloquei ali, se eu tomo 5 de dano, é um dano menor. Se eu tomo 9, 10, um dano maior. Se eu tomo mais que 16, um dano severo. Você pode gastar pontos de armadura, como tá ali na segunda imagem, para diminuir esse dano, né? Então, eu tomei 9 de dano, seria um dano maior. Mas daí eu risco um pontinho de armadura e ele vira um dano menor, marcando só 1 de HP, né? A armadura serve mais ou menos para isso no sistema, determinar os seus limiares de dano e determinar o tanto de armadura que você tem, né, quantos bloquinhos você pode marcar. E a CA que a gente está acostumado, né, para o monstro te acertar, na verdade é só evasão, que cada raça tem a sua, que cada classe tem a sua, beleza? Outro, né, além da esperança, que é um recurso que os players têm, além dos pontos de armadura e do HP, os players também têm um outro recurso que é o estresse, que você usa para ativar suas habilidades na maioria das vezes, né? Ou trocar estresse por HP, trocar estresse por ponto de esperança, dependendo da habilidade que você tem, ou o contrário, né? Tudo isso por habilidades, não tem uma regra do jogo de trocar estresse e HP, não. Tem algumas habilidades que fazem isso, né? Então o estresse é meio que fala seu cansaço mental e tal. Então é outro tipo de recurso que tem. A vantagem aqui, né, que a gente está acostumado com D&D ou até com outras versões de outros RPGs que, não, normalmente, nessa situação você tem mais um, na outra situação você tem mais dois. Não, aqui vantagem é um D6 a mais, desvantagem é um D6 a menos. E é isso. Outra mecânica interessante da Daggerheart é que quanto mais proficiente você é com uma arma, mais dano, mais dados de dano você vai rolar para ela. Então se eu tenho proficiência 1, vou rolar um dado de dano. Se eu tenho 2, 2 e assim vai crescendo, entendeu? Então quanto melhor você é com aquela arma, mais dano você dá. Os danos aqui são separados entre dano físico, mágico e direto, né? Não tem dano de gelo, dano físico, dano mágico e dano direto. Os pontos de armadura eu já falei. E uma coisa interessante é que quando você rola, né, pra desviar de uma fireball ou escapar de uma magia, isso são chamadas rolagens de reação. E esses tipos de rolagem não somam ponto de medo ou esperança pro mestre. Ou, né, ponto de medo pro mestre ou de esperança pro player. É só, né, você vai somar lá e ver se você passou ou não. Falando um pouco sobre as mecânicas de movimento do jogo, o jogo tem algumas categorias de distância. A primeira, me aperta corpo a corpo, que seria a distância de um quadrado. Muito próximo, que seria 3 quadrados. Próximo, 6 quadrados. Longe, que seria 12 quadrados. Muito longe, que seria 13 ou mais quadrados. E fora do alcance, que seria fora do mapa de batalha, né? Nessa regra opcional para grid, porque o próprio jogo fala que ele não é um jogo feito para usar grid, mas dá para usar se você quiser. E basicamente assim, todo player na sua ação, ele pode fazer uma ação por turno, né? Óbvio que ele pode ficar repetindo se ele rolar com uma esperança. Só que ele faz uma ação e parte da ação de atacar pode ser se mover, né? Mas só que você pode se mover até 6 quadrados, ou até uma distância próxima, né? Então se eu quero atacar aquele bicho ali e ele tá a no máximo 6 quadrados de mim, eu posso atacar sem gastar nenhuma ação. Se ele tiver fora desse alcance, eu tenho que fazer um teste para me mover, né? Daí tem chance de dar medo e eu passar pro mestre, mas daí eu me movo normal. E é basicamente assim que faz a mecânica de movimento do jogo, né? Como ele não é focado no grid de batalha, ele não tem grandes mecânicas para isso, mas eu achei muito legal. Porque eu mesmo não gosto muito de usar grid, mas essa questão da movimentação é sempre interessante. E eu achei isso muito legal. Sobre a morte, né? Como que se morre em Daggerheart? Então, basicamente, quando seus pontos de vida chegam a zero, você tem 3 escolhas. Você pode fazer um movimento de glória, você pode evitar a morte ou arriscar tudo. O movimento de glória é uma ação que é automaticamente crítico e você perde o personagem, ele morre. Evitar a morte, basicamente você escolhe, eu evitei a morte, você volta só com um descanso longo ou quando é curado, e depois disso você rola um dado de esperança. Se o número do dado que cair for maior que o seu nível, você volta de boa vida. Se for menor que o seu nível, você ganha uma cicatriz, que basicamente você perde
um espaço de esperança permanentemente, né? Então, se você evitar a morte de maneira errada 5 vezes, você morre e você perde o personagem, né? Que você não vai ter mais espaços para cicatrizes. E isso dá uma carga, né, de narração, até de narrativa pro RPG muito legal, né? Porque você vai sempre lembrar, não, naquele combate eu quase morri, eu fiz essa cicatriz, né? E você tem lá contado certinho. E também é uma coisa que fica mais mortal para personagens de níveis mais altos, né? E também tem um movimento de arriscar tudo, que basicamente se você, né, você arrisca tudo, é um tudo ou nada, você rola lá. Se você rola com esperança, você volta à vida. Se você rola com medo, você morre. E quando você volta à vida dessa forma com esperança, né, vamos supor que o dado de esperança deu 7. Eu posso escolher 6 pontos de vida e 1 ponto de estresse. 4 de um, 3 do outro. Né? Eu distribuo entre vida e estresse. E se for um sucesso crítico, que no Daggerheart eu esqueci até de falar isso, mas no Daggerheart o sucesso crítico é quando você rola 2 dados iguais, né? 2 dados parecidos. Se você rola com sucesso crítico, daí você volta full. Agora falando um pouco dos descansos, que eu achei muito legal. Porque tem 2 tipos de descanso, né? O descanso curto e o descanso longo. E basicamente eles fazem a mesma coisa, né? Nos descansos, basicamente você pode escolher 2 ações entre 4, que é curar HP, recuperar estresse, arrumar armadura e ganhar esperança. No descanso curto, a cura é de 1d4 mais o tier do seu personagem, né? O tier basicamente são categorias em que os personagens de nível são colocados. Então, nível 1 é tier 1, do 2 ao 4 é tier 2, do 5 ao 7, se não me engano, tier 3, daí vai indo. Não sei se são esses os números exatamente. O sistema vai só até o level 10, e se não me engano tem 5 ou 4 tiers, mas é por aí. Então no descanso curto você cura 1d4 mais tier, quando você quer curar. Você pode recuperar estresse, então recupera 1d4 mais tier. Você pode arrumar sua armadura, que daí você recupera aqueles pontinhos 1d4 mais tier. Ou você pode ganhar esperança, que você ganha uma esperança, mas se outro player escolher ganhar esperança, os dois ganham 2. Só que esse movimento de ganhar esperança, na verdade o nome é preparação. Então é como você se prepara para a batalha, como você se prepara para a missão, e daí tem toda aquela questão, né, que tá no livro, que eles querem meio que facilitar o envolvimento emocional com a trama. E uma coisa que eu gostei muito é que tem várias mecânicas em que para você ativar essa mecânica você tem que fazer algo dentro do jogo ou interagir com outro player dentro do jogo. Então que nem essa, né? Eu afio as flechas do ladino enquanto a gente planeja como nós vamos se infiltrar na masmorra, ou a gente vai beber para aliviar os estresses, entendeu? Juntos. Então tem esse impacto narrativo, né? No descanso longo, a diferença é que a cura, a recuperação de estresse, o arrumar a armadura, você recupera tudo. Ganhar esperança, né? A preparação ainda são os mesmos números, só que no descanso longo você também pode escolher trabalhar em um projeto, que seria decifrar runas estranhas, fazer alguma arma, fazer algumas poções, daí tudo isso tem mais amparo no capítulo do mestre, que como eu já falei, você tá mais num vídeo separado para mestres, como funciona esse projeto, mas basicamente você vai fazendo rolagens daquele ofício, vai passando, vai contando o tempo até que você termina o projeto, né? Uma coisa massa é que o mestre também ganha coisas em descanso. Ele ganha pontos de medo. Um D4 em descansos curtos e um D4 mais o número de players presentes na mesa em descansos longos. Como esse vídeo era para ser meio curtinho, só falando o core meio do sistema, eu coloquei aqui mecânicas notáveis e outros pontos positivos que eu posso abarcar em outros vídeos, mas que eu achei interessante dar uma pincelada aqui, né? Como eu já falei antes, né, os testes de equipe são muito legais. Eu coloquei 2 pontos, né, ações em grupo e teste de equipe. As ações em grupos, lembrando que eu traduzi isso daqui de maneira totalmente porca, então possivelmente não vai ser os nomes das coisas, das mecânicas em português, mas as ações em grupos basicamente são os desafios de perícias da 4ª edição, né, que você vai escolher um personagem para liderar essa ação. Vamos supor que eles estão. A carroça virou e todo o grupo vai tentar virar essa carroça, entendeu? Daí a gente escolhe o Bárbaro para liderar a ação em grupo, então ele que vai fazer o teste realmente porque ele tem mais força. Só que o druida ele conversa com os animais para os animais ajudarem a levantar a carroça também, né? Os animais pertos. Se ele conseguir fazer isso, o Bárbaro tem mais um. O bardo toca uma música para emocionar
O bárbaro, daí, né, se ele toca bem, mais um, e daí, né, depois quem tá liderando essa ação em grupo rola e vê o que que dá. O teste de equipe eu achei muito legal, né, que é aquela mecânica de manobra juntos e pegar o resultado maior, mesmo só podendo fazer um por sessão, eu achei isso muito legal. O ouro, ele não é, você não conta moedinha, ele é separado em punhado, saco e baú. As armas são separadas em primária e secundária, que eu acho isso muito legal. Porque é estranho, porque normalmente personagens de level 1 já tem acesso a quase todas as listas de armas, né? É massa pensar que um personagem de level 1 tem acesso a uma arminha pequena, uma adaga, uma espada curta, e só depois aquele guerreiro vai ter acesso a uma espada longa ou uma Great Sword, entendeu? As armas também são classificadas em tier e o level up ele é muito diferente, né? Você sempre ganha uma habilidadezinha do seu domínio, né? Que as classes são separadas em domínios também. Isso é coisa pro vídeo sobre classes. Mas você também pode escolher entre outras coisas. E se você escolhe certas coisas, você não pode escolher outras coisas futuramente. É bem legal a mecânica de subclasse também. De multiclasse também é bem interessante. Outros pontos positivos são as raças são muito bem ilustradas, são as raças mais bonitas que eu já vi no sistema de RPG. Tem um ótimo amparo para mestre, muito bom. Tipo, ele ensina realmente você a mestrar e mecanicamente, né? Tem uma mecânica de ambientes. Isso é muito legal, né? O sistema ele é bem explicativo. Eu não acredito que a primeira experiência de alguém com RPG vai ser da Gerhardt. Eu não acho que ele é tão mainstream assim ainda, mas eu acho ele um ótimo. É, a- Todo o livro de RPG tem uma explicação do o que é RPG, como se jogar RPG, e eu acho que Daggerheart faz isso muito bem. Ele explica bem de maneira rápida e concisa. Gostei muito. E isso em todas as mecânicas do sistema, ele é bem rápido e bem conciso. E a mecânica de domínio, que eu já falei, né? Que toda raça é basicamente a mistura de dois domínios. E eu achei isso muito legal. Se você quer saber um pouco mais desses outros pontos positivos ou até outras coisas do sistema de Daggerheart, fala aqui nos comentários. O vídeo por hoje era isso. Só falar um pouquinho do core mesmo das mecânicas, que é bem o que eu queria entender quando eu fui ler Daggerheart. Qual que é a diferença desse sistema para um D&D, um Tormenta da vida, um Dragonbane, esses sistemas que são focados em RPG medieval? E daí eu foquei mais nessas mecaniquinhas mesmo de combate, que é o que a gente normalmente mais usa, né? E é isso, espero que tenham gostado. Lembro de compartilhar com os amigos, dar um gostei e é isso. Tchau, tchau.